Olá! Ainda sobre a série Riquezas do Evangelho, hoje falaremos sobre o poder do Evangelho. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2: minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Paulo está declarando de maneira enfática, de maneira categórica, de maneira peremptória, que o Evangelho por si só é suficiente. Ou seja, está declarando a autossuficiência do Evangelho, a supremacia do Evangelho, a hegemonia do Evangelho. O Evangelho é poderoso em si mesmo. Não precisa haver evangelho mais alguma coisa. Não, o evangelho em si mesmo, puro e simples, é poderoso. E o evangelho é poderoso para quê? Conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha o que o apóstolo Paulo também diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. O apóstolo Paulo, do versículo 4 de 1 Coríntios 2, usa uma palavra demonstração, e essa palavra do grego é apodeixi. Traz a ideia de uma prova legal apresentada diante de uma corte, diante de um tribunal. E os teólogos vão dizer que o termo significa que ninguém é capaz de refutar a prova que é apresentada. E quais provas irrefutáveis, quais provas insofismáveis, quais provas incontestáveis que o Evangelho nos apresenta? Quais são essas evidências? E nós chegamos à conclusão que são de vidas transformadas, são de pecadores libertos, transgressores perdoados, reconciliados, prevaricadores rendidos, réus inocentados. É por isso que o apóstolo Paulo expressa em outra passagem dessa forma, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras ornadas pela sabedoria humana, em palavras pomposas de sabedoria, mas em poder e demonstração do Espírito. Além disso, nós podemos olhar para a vida de Paulo e enxergar nele uma vitrine do poder de Deus. Nós podemos enxergar na vida de Paulo um retrato 3x4 do que é ser alcançado pelo poder de Deus. Paulo é uma prova cabal, uma prova irrefutável, uma prova incontestável, insofismável do poder de Deus. Paulo era aquele que estava indo a caminho de Damasco prender cristãos. Paulo é o mesmo que estava segurando a capa dos verdugos, dos algozes do jovem Estevão, mas esse mesmo Paulo agora foi alcançado no caminho de Damasco. Esse Paulo que recalcitrava os aguilhões, uma comparação a um touro jovem. Esse Paulo que era um animal indomável, agora foi domado pela soberania da graça de Deus. O pastor Áquila Serra Cabral vai dizer que a vitória do cristão é ser vencido pela graça de Deus. A conversão de Paulo é tão inacreditável que Ananias, aquele que foi escolhido para receber Paulo, só consegue enxergar Paulo com seu currículo cruel, com seu currículo violento e sanguinário. Mas a palavra de Deus para Ananias foi essa: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso, um instrumento escolhido. A vida de Paulo, portanto, finalmente, é uma evidência rigorosa, incontestável, inexorável, inflexível da graça de Deus, do poder do Evangelho. Esse é o Evangelho que Paulo pregava, e é por isso que ele pregava para aqueles que estavam
na guarda pretoriana. É por isso que ele pregou para Herodes o Agripa, porque ele sabia que o poder de Deus é um poder que pode vencer a mais terrível resistência dos homens, porque o havia vencido. Então, este é o evangelho que Paulo prega. Essa é a boa nova que Paulo prega. É a boa nova que vence soberanamente a resistência dos homens. Por isso, o evangelho é poder, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.